Tudo bem? Estamos aqui para gravar mais uma aula de geometria analítica, a nossa segunda e a nossa quinta aula online. Eu trouxe hoje uma outra ferramenta, espero que vocês gostem, né? Eu vou usar o Loom. O tema da nossa aula hoje é ponto médio de um segmento e baricentro de um triângulo. Então, nós vamos falar desses dois tópicos, tá? E já eu passo as páginas do livro para vocês. Eu vou começar apresentando a frase. Eu sempre encerro a aula com a frase e hoje eu optei por trazer a frase no início. É uma frase do Gabriel Pensador. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Ponto médio de um segmento. Então, para eu poder trabalhar com a geometria analítica, eu preciso do plano cartesiano, ok? Então, eu trouxe aqui o plano com dois pontos. O ponto A de coordenadas xa, YA, e o ponto B, XB, YB. Unindo esses dois pontos, nós temos o segmento de reta. Então, um segmento é um conjunto de pontos colineares, né, que estão na mesma linha, limitados dos dois lados. Se eu tenho um conjunto de infinitos pontos colineares limitados de um lado só, eu tenho uma semirreta. E se eu tenho um conjunto de infinitos pontos colineares, eu tenho uma reta. Aqui nós temos o ponto médio. O ponto médio é o ponto que divide o segmento em dois pedacinhos de mesma medida. Então, a distância de A até M vai ser igual à distância de M até B. O ponto M tem coordenadas xm e ym. Para eu poder encontrar as coordenadas do ponto M, eu me apoio no XA e no XB para encontrar o XM. Vamos imaginar que aqui no lugar do XA eu tenha 1 e no lugar do XB eu tenha 5. Então, a distância do 1 até o 5 é de 4 unidades. Então, a distância do XA até o XM tem que ser de 2 unidades. De 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, o XM tem coordenada 2. E eu penso da mesma forma para encontrar o Y. Mas como que eu consigo encontrar esse 3 usando 1 e 5? Se eu fizer 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Então, nós temos a formulinha do XM, do ponto médio, da coordenada X, né, da abscissa do ponto M. XA mais XB sobre 2. E eu tenho YM, YA mais YB sobre 2. Nós podemos dizer que o ponto médio de um segmento é a média aritmética das coordenadas desse ponto. Então, média aritmética, eu somo dois valores e divido por 2. Vamos ver um exemplo numérico? Eu escolhi o exemplo 6 do livro, da página 649. Ele diz, dados os pontos A e B, vamos calcular as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então, pegando a fórmula do XM, eu tenho que XA é 3 e XB é menos meio. Observem que a fórmula, ela traz aqui a soma, né? Então, eu não altero o sinal da coordenada, ok? Para eu poder somar, eu preciso achar o MMC, entre 2 e 1 é 2. Fazendo os cálculos, eu tenho 6 menos 1, que é 5. Então, 5 meios dividido por 2. Divisão de fração, conservo a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, XM é 5 quartos. Para o YM, eu vou trabalhar do mesmo jeito. YA é menos 2 e YB é menos 4, dividido por 2. Então, eu tenho menos 6 sobre 2, nós temos menos 3. Então, as coordenadas do ponto M, do ponto médio, 5 quartos e menos 3. Ok? O exemplo 7 do livro, ainda falando de ponto médio, ele diz, suponhamos que sejam dadas as coordenadas do ponto médio de um segmento. Eu conheço o ponto médio, que tem como coordenadas 0 e 2. E o ponto A é menos 2 e 5. E eu quero encontrar as coordenadas do ponto B. Então, eu vou pegar da mesma forma a fórmula, XM igual a XA mais XB sobre 2, só que agora eu conheço o valor do XM. Então, eu vou substituir aqui. XM é 0, XA é 2, mais XB sobre 2. Esse 2 está dividindo
passa para o outro lado somando. Esse 2 está somando, passa subtraindo. E aqui eu já fiz o espelhamento, então xb é igual a menos 2. Da mesma forma, eu pego a fórmula do ym, substituo o valor de ym, que é 2, o valor do xa, que é, do ya, perdão, que é 5, mais yb sobre 2. Esse 2 vem para cá multiplicando, e o 5 passa subtraindo. Então, yb é menos 1. Logo, as coordenadas do ponto B, menos 2 e menos 1. Tudo bem até aqui? Seria legal se vocês pegassem esse exercício, tentassem resolver sozinhos, né, para ver se vocês entenderam direitinho. E nós temos mais um exercício, que eu ouvido da página 649, que aqui eu já vou utilizar a ideia de ponto médio como uma ferramenta, né? Então, de um losango são conhecidos 3 vértices, não necessariamente consecutivos. Então, eu tenho vértices A, B e C, e eu quero saber as coordenadas do 4º vértice. Nós vamos calcular primeiro as distâncias entre os pontos para descobrir quais são os vértices consecutivos. Se ele tivesse dito que ele seria consecutivo, eu teria A, B, C e faltaria o D, então eu teria que A e C estão na mesma reta, só que eu não tenho essa informação. Então, eu vou recorrer à fórmula da distância, né? Distância de A até B. Então, substituindo xa, que é 1, e xb, que é menos 3, 1 menos 3 vai dar 4 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Eu tenho 16 mais 4, raiz de 20. Eu vou calcular a distância de A até C, então xa menos xc ao quadrado, mais ya menos yc ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1, e menos 3 ao quadrado, que é 9. 1 mais 9, 10, raiz de 10. E a distância de B até C, também substituindo valores, eu tenho menos 3 ao quadrado, que é 9, mais o menos 1 ao quadrado, que é 1, 9 mais 1, 10, raiz de 10. O que eu posso afirmar, então? Que o ponto A, a distância do ponto A até o ponto C é igual à distância do ponto B até o ponto C. Então, eu vou entender que a distância de A a C e distância de B a C é a mesma medida, então eu vou chamar, vou considerar que são os lados, perdão. E raiz de 20 é a distância de A até B. O meu desenho ficou um pouco fora do contexto aí, porque se a gente for observar, essa medida acaba sendo um pouquinho maior do que essa. Mas eu acredito que vocês consigam entender. Bem, eu quero agora descobrir qual é a coordenada do ponto D. Eu conheço A, conheço B, conheço C. Eu tenho de C até D o M como ponto médio, e de A até B o M como ponto médio. Utilizando a ideia do ponto médio entre A e B, eu consigo achar as coordenadas de M. Então, xm é igual a menos 1, ym vai ser igual a A, substituindo valores, né? Então, conhecendo o ponto M, eu posso descobrir quem é o ponto D, porque eu conheço C e M, que foi o exemplo anterior. Xm de C mais xd sobre 2, M menos 1/4, substituindo xm menos 1, que eu acabei de descobrir, o 2 está multiplicando, então xd é menos 2. E o ym, yc mais yd sobre 2, substituindo o valor 4 que eu encontrei, o 2 vem para cá multiplicando 8, menos 6, yd é 2. Logo, as coordenadas do ponto D, menos 2 e 2. Bem, eu espero que até aqui vocês estejam acompanhando. Na aula de amanhã, ou melhor, de hoje, né? Eu vou estar discutindo com vocês esses exercícios de novo, se for o caso, ou a gente vê outro exemplo. Agora nós vamos falar da mediana e do baricentro de um triângulo. A mediana é o segmento que une um vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto. Então, eu tenho um triângulo ABC e eu tenho os pontos médios de todos os lados. O ponto médio do lado BC é o ponto M,
Do lado AC eu chamei de N e do lado AB eu chamei de P. Unindo o vértice A até o ponto M, eu tenho o que a gente chama de mediana, tá? Esse segmento que uniu o vértice A até o lado oposto, ao ponto médio do lado oposto, é a mediana AM. E nós temos 3 medianas em um triângulo. E essas medianas se encontram em um ponto, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o baricentro. Mas, como que eu consigo descobrir a medida dessa mediana? Né? Eu sei que XM é XB mais XC sobre 2. E que o YM é YB mais YC sobre 2. E, utilizando a fórmula da distância, consigo determinar a medida da mediana M, ou a distância do ponto A até o ponto M. O baricentro do triângulo é o ponto de encontro das medianas, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Eu vou falar de mediana ainda, né? Eu tenho um triângulo de vértices A, B e C. Eu quero saber qual a mediana relativa ao vértice A. Então, é importante que eu observe essa parte, a mediana relativa ao vértice A. Ela parte de A e vai até o ponto médio do lado oposto. Se fosse a mediana relativa ao vértice B, ela sairia de B e iria até o lado oposto, que seria o lado AC. E da mesma forma, se fosse a mediana relativa a C, ela sairia de C e viria até o ponto médio do lado AB. Eu quero a distância do ponto A até o M, né? A medida dessa mediana, eu preciso conhecer quem é esse ponto M. Se M é médio de BC, eu consigo, através da fórmula do ponto médio, determinar que XM é 5 mais 1 sobre 2, é 3. E utilizando a fórmula do Y, eu tenho que YM é menos 3 mais 7 sobre 2. Logo, as coordenadas desse ponto M, 3 e 2. Agora eu vou recorrer à fórmula da distância. A distância de A até M vai ser 2 menos 3 ao quadrado, mais 1 menos 2 ao quadrado. Né? Então, lembre, o ponto A, coordenadas 2 e 1, e o ponto M, que eu encontrei há pouco. 2 menos 3 é 1, ao quadrado é 1. 1 menos 2 é menos 1, ao quadrado também é 1. Logo, essa é a raiz de 2. O baricentro. Para eu calcular o baricentro, nós podemos usar a propriedade de que o ponto G, que é o baricentro, divide a mediana na razão de 2 a 1. A distância de A até G é de 2 unidades, e a distância de G até M é de 1 unidade. Então, se a mediana toda medir, por exemplo, 6, eu teria 4 de A até G e teria 2 de G até M. Os cálculos para eu determinar o baricentro, eles são um pouquinho mais complexos. Eu acredito que não é muito interessante ficar demonstrando para você esse momento. Então, nós podemos ir direto à fórmula. O baricentro, o XG, é XA mais XB mais XC sobre 3. E o YG, YA mais YB mais YC sobre 3. Se vocês quiserem, eu até posso montar uma aula só para determinar, mostrar para vocês como que nós chegamos nessa formulinha. E na aula presencial, na aula online, que eu vou dar às 10 horas e às 16 horas, eu vou estar mostrando isso para vocês. Observe que as coordenadas do baricentro é a média aritmética das coordenadas do vértice também, né? Então, o ponto médio é a média aritmética dos dois valores que nós temos, e o baricentro é a média aritmética dos 3. O exemplo 8, na página 651. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices A, B e C. Então, eu vou calcular aqui o baricentro, determinei no desenho, imaginei a situação e peguei a fórmula. Quem é o XA? É 1, o XB é menos 1 e o XC é 6. Somando esses 3 valores e dividindo por 3, temos 2. E o YG? YA mais YB mais YC sobre 3
somando 1 mais 3 mais 4, dividido por 3, nós temos 8 sobre 3. As coordenadas de G, então, são 2 e 8/3. Eu vou deixar a tarefa para vocês, os exercícios da página 650, e como eu fiz na aula anterior, eu vou comentar um deles para facilitar a resolução. Então, o exercício 24, ele pede para determinar as coordenadas do ponto médio. Como eu quero só as coordenadas do ponto médio, eu posso só aplicar a folhinha. Ah, professora, eu preciso fazer o plano, desenhar o plano? Não é necessário, tá? Vocês peguem a fórmula, é mais para vocês ensinarem realmente a fórmula. No exercício 25, o segmento AB tem extremidade A em um dos eixos coordenados e extremidade B no outro. Determine A e B em cada caso, sabendo que o ponto médio de AB é. Então, aqui, ele traz uma ideia um pouquinho diferente. Quando ele diz que ele tem os pontos sobre os eixos coordenados, é necessário que vocês imaginem a situação. Ponto sobre o eixo X, ele já tem o valor da ordenada 0. E um ponto sobre o eixo Y já tem o valor da abscissa 0. Tá ok? O exercício 26. O ponto M é ponto médio do segmento AB e determine o ponto em cada item, conhecidas as coordenadas de A e M. Esse exercício, ele tem como modelo no exemplo, o segundo exemplo que eu dei para vocês. Tá ok? O exercício 27. Quais coordenadas dos pontos que dividem o segmento? Temos menos 7, 4 e 13, 6 em 4 partes iguais. Tentem imaginar a situação. Desenhe o segmento e tentem imaginar como que vocês vão poder dividir esse segmento em 4 partes. Tá legal? Ainda da página 650, ele dá para a gente um plano e nele os pontos B e C. Ele pede determinar as coordenadas do ponto D, no caso que D é ponto médio de AB, em que D é ponto médio de AC, em que D é médio de BC, e por diante. Né? É que é para treinar realmente brincar com a fórmula. Tá ok? Lembrando, essas duas formulinhas, tanto do médio quanto de distância, elas são ferramentas para exercícios maiores. E o exercício 29, ainda falando em ponto médio, ele tem um triângulo ABC e dá para a gente as coordenadas dos pontos médios, RST. Ele quer saber quais são as coordenadas dos vértices A, B e C. Só que aqui nenhum dos vértices tem como suporte um dos eixos. Então, vocês vão ter como incógnitas, né? XA, XB, YA, YB. Provavelmente vocês terão que recorrer a lineares. Na página 651, nós temos alguns exercícios de baricentro. Em cada caso, tem o comprimento da mediana dos triângulos. Então, aqui também é só aplicação de fórmula. Determine cada item as coordenadas do baricentro do triângulo ABC. Então, tenho as coordenadas e é para aplicar a fórmula também. Ele pede para fazer uma figura para cada item para vocês visualizarem isso no plano cartesiano, tá? Nossa aula termina por aqui. Nós voltamos na semana que vem falando do alinhamento entre esses pontos, ok? Muito obrigada. Espero que tenha conseguido fazer com que vocês entendam. Um beijo grande. Fiquem com Deus.